E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Soares e hoje eu vou falar sobre os deuses gregos mais poderosos do Olimpo. Então assista até o final para conferir e conhecer todos eles. Zeus, deus dos trovões, senhor do Olimpo, era filho de Cronos e Reia. Cronos tinha o hábito de devorar seus próprios filhos para que não tomasse o seu lugar no trono. Até que Zeus nasceu e sua mãe Reia, já cansada de tanto sangue e sofrimento, deu a Cronos uma pedra embrulhada no lugar de Zeus, salvando sua vida. Reia decidiu que Zeus seria o último filho e encerraria o reinado de sangue e sofrimento e tomaria o trono do pai. Assim que Cronos descobriu que tinha engolido uma pedra ao invés do filho, saiu à procura de Zeus, mas não o encontrou. Zeus foi criado no bosque de Creta e foi alimentado com mel e leite de cabra. E assim, quando cresceu, foi a caminho do pai para combatê-lo. Eles viraram grandes inimigos. Zeus obrigou seu pai a engolir uma bebida mágica, que restituiu todos os filhos que no passado tinha devorado. Foi então que Zeus conheceu seus 4 irmãos, Deméter, Poseidon, Hestia e Hades. Faltou apenas a Hera, que como Zeus foi poupada e não estava ali. Zeus ainda liberou Ciclopes, que deu a ele o raio. Então, após 10 anos, que foi o tempo que durou a guerra, Zeus subiu ao Olimpo junto com seus irmãos Poseidon e Hades, que o ajudaram a destruir Cronos, e então comandaram o céu, a terra e os demais deuses. Zeus tinha o poder dos fenômenos atmosféricos e fazia relâmpagos e trovões, e com sua mão direita lançava a chuva. Podia usar sua força como destruidora, mas também mandava chuvas para as plantações. Zeus casou-se 3 vezes. Sua primeira esposa foi Metis, a deusa da prudência, e com ela teve sua filha, Atena. Sua segunda esposa foi Temis, a deusa da justiça, e sua terceira esposa foi sua irmã Hera, e com ela teve vários herdeiros, mas o único que foi filho legítimo de Hera e Zeus foi Ares, que era o deus da guerra. Hera era muito ciumenta e agressiva. Zeus tinha muitas amantes e que também acabou tendo muitos filhos fora do seu casamento. Zeus usava seu poder de sedução e até usava as mais belas metamorfoses para conquistar as mulheres. As mais conhecidas são o cisne de Leda e o touro da Europa. Zeus é o deus que dá ao homem o caminho da razão e também ensina que o verdadeiro conhecimento é obtido apenas a partir da dor. Segundo a mitologia grega, Atena nasceu da cabeça de Zeus, o senhor dos deuses, e por isso era sábia e corajosa. Era filha da primeira esposa de Zeus, a astúcia Metis, sendo a filha preferida dele. Quando Metis estava grávida, Zeus a engoliu, depois de saber por um oráculo de Gaia que o filho poderia nascer mais forte que ele. Com o passar do tempo, Zeus sofre forte dor de cabeça e, para curá-la, pediu ao seu filho Hefesto, filho de Hera, casado com a bela Afrodite, que lhe cortasse a cabeça com um machado. Obediente, Hefesto deu-lhe um golpe e Atena surgiu já crescida, armada e lançando um grito de guerra. Estrategista e de grandes habilidades, a deusa grega Atena travou inúmeras batalhas. Em uma delas, ao lado do pai, esfolou até a morte os gigantes Encelado e Tifão, sendo o primeiro criado especialmente para derrotá-la. Era também conhecida como Palas Atena. Foi protetora de toda a Ática e de várias cidades. Porém, a mais importante foi Atenas, onde no século V a.C. foi construída em sua homenagem o templo Parthenon, onde era realizada uma festividade anual em sua honra, as Panateneias. Protetora dos heróis, mortais e semideuses, que se destacavam pela força, coragem e caráter, os ajudou em diversas missões. Um deles era Hércules, que chegou até Zeus pelas suas mãos. Diante das lutas contra os gigantes que desafiaram o Olimpo, forneceu armas para o amigo capturar Cérbero, um dos cães ferozes de Hades, e matar a Hidra de Lerna, que os dois eu já fiz um vídeo que tá aí no canal, é só assistir. Ela também entregou a rédea de ouro para que o semideus Belerofonte capturasse o cavalo voador Pégaso. Montado no animal, ele encontrou o esconderijo da Quimera, o monstro que soltava fogo pela boca e nariz. Já Perseu, um dos seus irmãos, recebeu o escudo que ajudou na luta contra Medusa, a criatura que transformava em pedra todos que a olhavam. Na guerra de Troia, tomou partido dos gregos, mas os puniu em função do inaceitável comportamento do guerreiro Ajax, filho do rei de Lócrida. O príncipe violentou dentro do templo da deusa a princesa troiana Cassandra, que estava sob sua proteção. Ao tomar conhecimento do acontecido, Atena procurou Poseidon e lhe pediu vingança. O deus dos mares jogou o barco de Ajax nas pedras, matando todos a bordo.
Dotada de extensa capacidade mental e física, a deusa grega Atena buscou a consolidação das instituições sociais, sobretudo o Estado, e foi a inventora dos principais instrumentos agrícolas da Grécia: o arado, os sistemas de plantio das oliveiras, as formas de condução do gado e a domesticação dos cavalos são alguns dos avanços criados pela mente brilhante da divindade. No campo das ciências, ajudou a descobrir os números e a navegação, além de inventar os carros de guerra e charretes. Inclusive, tornou-se padroeira de uma das cidades-estados por causa dessa astúcia e sabedoria. Em disputa com o tio Poseidon pelo controle do território, ofereceu à população uma oliveira e saiu vencedora. Todos perceberam que o presente seria mais útil que a fonte de água salgada entregue pelo rei dos mares, pois a planta produzia óleo, madeira e ainda servia de alimento. Em forma de homenagem, a cidade foi batizada de Atenas. Apolo é considerado um dos maiores deuses do Olimpo. Ele é venerado como deus do sol, da profecia, da poesia, das artes, da música, da cura, da justiça, da lei, da ordem, do tiro ao alvo e da peste. Apolo é um dos mais amados deuses olímpicos, sendo visto como o deus justo que defendia a tolerância. Também é conhecido como o deus dos rebanhos e das colheitas. A representação mais comum de Apolo é de um homem nu, jovem, bonito e brilhante, na qual remete a ideia que ele fosse o próprio sol. Seus objetos tradicionais são o arco de prata, a lira, o ramo de louro e a palmeira. Filho de Zeus e Leto, Apolo nasceu na ilha de Delos, quando sua mãe se escondia da esposa de Zeus, Hera. Foi irmão gêmeo de Ártemis, a deusa da caça, da magia, do deserto e dos animais selvagens. Além disso, Apolo era irmão de Hermes, Hefesto, Ares e Atena. Assim que nasceu, ele foi alimentado com néctar dos deuses e ambrosia. O alimento o transformou diretamente de bebê para homem. Com apenas 1 ano de idade, ele derrotou a serpente Piton, que tentava atacar sua mãe. Auxiliou os troianos na guerra de Troia, salvando em mais de uma ocasião os guerreiros Enéas, Glauco e Heitor. Sua força ajudou a destruir as muralhas de Troia e, por seu intermédio, Paris conseguiu acertar com uma flecha o calcanhar de Aquiles, que foi derrubado. Em sua homenagem, coroas de louros foram jogadas aos seus pés. O louro é ainda hoje a representação do triunfo nos Jogos Olímpicos. Apolo foi pai de muitos deuses, entre eles Aristeu e Asclépios, embora não tenha tido muita sorte no amor. Teve diversos envolvimentos amorosos, tanto com mulheres quanto com homens. Uma de suas histórias de amor mais emblemáticas é com a ninfa Dáfne, filha do rei Peneu. Como Apolo era um ótimo deus arqueiro, ele desafiou o deus Cupido do amor, afirmando que suas flechas eram mais poderosas que as dele. Para provar seu poder, o Cupido acerta seu coração com uma flecha de ouro, que o levou a amar perdidamente Dáfne. Por sua vez, ele atirou nela uma flecha de chumbo e, como consequência, ela passou a repudiar Apolo. Assim, Apolo foi desprezado por Dáfne, que, contrariada por suas constantes investidas, pediu para seu pai Peneu que a transformasse em um loureiro. Hades, deus do mundo subterrâneo da mitologia grega, filho de Cronos e Réia, irmão de Zeus, Hestia, Deméter, Hera e Poseidon, era casado com Perséfone, que raptou do mundo superior para ter como sua rainha. Este mito ficou muito conhecido como o rapto de Cora. Ele a traiu 2 vezes, uma quando teve um caso com a ninfa do Cócito e também quando se apaixonou por Líoce, filha do oceano. Hades dominava o reino dos mortos, um lugar onde só imperava a tristeza. Conseguiu esse domínio através de uma luta contra os titãs, que Poseidon, Zeus e ele venceram. Assim, Poseidon ficou com o domínio dos mares, Zeus ficou com o céu e a terra, e Hades com o domínio das profundezas. Era um deus quieto e seu nome quase nunca era pronunciado, pois tinham medo. Um deus muito temido, pois no seu mundo sempre havia espaço para as almas. Seu mundo era dividido em 2 partes, o Erebo, onde as almas ficavam para ser julgadas para receber seus castigos ou então suas recompensas, e também a parte do Tártaro, que era a mais profunda região onde os titãs ficavam aprisionados. Hades era presidente do tribunal, era ele que dava a sentença dos julgamentos. Além das sombras e almas encontradas em seus domínios, era também cuidadosamente vigiado pelo Cérbero, que eu fiz um vídeo que tá aí no canal, depois é só conferir.
Hades era conhecido como hospitaleiro, pois nos seus domínios sempre tinha lugar para mais uma alma. O deus quase nunca deixava seus domínios para se preocupar com assuntos do mundo superior. Fez isso 2 vezes quando foi raptar sua esposa, e a outra quando foi para o Olimpo, se curar de uma ferida feita por Hércules. Hades tinha o poder de restituir a vida de um homem, mas fez isso poucas vezes, e muitas delas a pedido de sua esposa. Também era conhecido como o Invisível, pois com a ajuda de seu capacete, que o protege de todos os olhares, o tornava invisível. Este capacete também foi usado por outros heróis, como Atena e Perseu. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, Hades não é um deus da morte, e sim um da pós-morte. Ele comanda as almas depois que as pessoas morrem. Poseidon era o deus grego dos mares, também conhecido como Netuno pelos romanos. Era filho dos titãs Cronos e Reia, irmão de Zeus, Hades, Hestia, Hera e Deméter. Ele e seus irmãos derrotaram os titãs e tomaram o poder. Zeus tornou-se o governante supremo dos céus e da terra, Hades tornou-se o senhor do submundo e Poseidon tornou-se o senhor dos oceanos. Apesar de um dos deuses olímpicos, sua morada era em um palácio no fundo do mar. Os navegantes oravam a ele por ventos favoráveis e viagens seguras, mas seu humor era imprevisível. Apesar dos sacrifícios, que incluíam o afogamento de cavalos, ele podia provocar tempestades, maus ventos e terremotos por capricho. Poseidon é frequentemente representado como um homem forte e barbado, empunhando um tridente e montado numa carruagem ou concha puxada por animais marinhos. Os antigos gregos acreditavam que Poseidon usava seu tridente para agitar as tempestades no mar ou para acalmar as ondas. Ele também utilizava para quebrar pedras, por isso ficou conhecido como o deus dos terremotos. Certa vez, quando se divertia com suas companheiras, Anfitrite foi vista por Poseidon, que, maravilhado pela sua deslumbrante beleza, tentou raptá-la, mas ela se recusou a unir-se ao deus, fugindo dele e se refugiando nas profundezas do oceano, em um lugar onde só sua mãe sabia onde estava. Poseidon não desistiu de sua paixão e continuou com suas investidas. Mandou um Delfim procurá-la e ela foi encontrada ao pé do Monte Atlas, e convencida ela cedeu e casou com Poseidon, que a tornou rainha dos oceanos. Além de Anfitrite, Poseidon teve muitas outras mulheres, e para se aproximar das mesmas, ele geralmente tomava uma forma diferente. Ele se transformou em touro para cortejar um filho de Éolo, em rio para tomar Ifmédia e em Delfim na sua intriga amorosa com Melanto. A deusa Deméter também foi alvo das investidas de Poseidon. Tentando escapar dele, se transformou em água, mas Poseidon descobriu seu disfarce e se transformou em cavalo, conseguindo assim o seu objetivo. Poseidon teve também um amante masculino, Pelope, que se tornou seu aprendiz e mais tarde um poderoso monarca. Com tantos casos amorosos, Poseidon teve muitos filhos. Com Anfitrite, Poseidon teve um filho chamado Tritão, que era um fiel servidor de seus pais, atuando como seu mensageiro e acalmando as águas do mar para que a carruagem de Poseidon deslizasse com segurança. Com a ninfa Teosa, teve o ciclope Polifemo. Com Ifmédia, teve os gigantes Éfialtes, conhecidos como Aloidas, que chegaram a declarar guerra aos deuses. Do sangue de Medusa, que foi violada por Poseidon, nasceram o gigante Criassal e o cavalo alado Pégaso. Com Deméter, teve o cavalo imortal Arion e a deusa Despina. Na gigantomaquia, Poseidon confrontou o gigante Polibotes, sem a ajuda de Hércules, como os outros deuses. Polibotes foi perseguido por Poseidon através do mar, até a ilha de Cós. Chegando lá, Poseidon arrancou uma parte da ilha, que depois passou a ser chamada de Nisirus, e jogou sobre o gigante, enterrando-o embaixo dela. Como os gigantes só poderiam ser mortos pela união de um deus e um mortal, Políbotes sobreviveu. No entanto, estando enterrado sobre Nisirus, ele foi incapaz de retornar ao combate. Poseidon disputou com Atena, a deusa da sabedoria, o posto de deidade padroeira da cidade hoje conhecida como Atenas. O vencedor seria aquele que desse à cidade o melhor presente. Poseidon escalou a Acrópole de Atenas e, ao chegar ao seu cume, golpeou-a com seu tridente, fazendo nascer uma fonte de água salgada. Atena, por sua vez, foi até a fonte e fez nascer uma oliveira ao lado da mesma. Todos os cidadãos foram convocados a voltar. Os homens votaram em Poseidon e as mulheres em Atena, e Atena acabou vencendo por um voto. Poseidon ficou profundamente irritado e atacou a cidade com as ondas. Para aplacar a ira do deus, as mulheres de Atena foram privadas de voto e os homens proibidos de portar o sobrenome materno, como havia feito até então. Na história da Guerra de Troia, Poseidon e Apolo tiveram que servir o rei Laomedonte, ajudando na construção dos muros da cidade, como punição por terem conspirado contra Zeus.
Laomedonte prometeu recompensá-los, mas no final, com a obra terminada, o rei se recusou a cumprir sua promessa. Enfurecidos, Poseidon e Apolo se vingaram de Troia. Apolo lançou uma grande praga sobre a cidade, enquanto Poseidon enviou um monstro marinho para arrasá-la. Além disso, Poseidon forneceu ajuda aos gregos durante a guerra de Troia. Poseidon também passou anos dirigindo ataques contra Odisseu, que havia cegado seu filho Polifemo. A deusa Hera, rainha do Olimpo, também chamada de rainha do paraíso, deusa do nascimento e do casamento, Hera é o símbolo da monogamia, da fidelidade conjugal e da fertilidade, protetora dos nascimentos e das mulheres no casamento. Diversos templos foram erguidos em sua homenagem. Casada com seu irmão Zeus, Hera protagoniza diversos episódios de vingança contra as amantes e os filhos do esposo. Essa deusa possuía um temperamento ciumento e vingativo, e era temida até mesmo por ele. De físico perfeito, não era considerada atraente devido à personalidade. Hera é representada como uma mulher jovem e bonita. Numa das mãos, ela segura um romã, símbolo da fertilidade, e em outra, sustenta uma cápsula de ópio. Seu animal sagrado é o pavão, e portanto, muitas vezes, ela é representada com penas dessa ave. Filha de Cronos e Reia, Hera era a mãe de Hebe, a deusa da juventude, Ares, o deus da guerra, e Ilítica, a deusa do parto. São muitos os episódios que relatam a fúria de Hera com Zeus, suas amantes e seus filhos ilegítimos. Entre eles está o de Hércules, filho de Zeus, como um mortal. Hércules, que era um semideus, só foi perdoado por Hera quando morreu. Impedida de pensar de maneira racional devido à raiva e inveja, Hera era muitas vezes injusta. Em uma das ocasiões, transformou a deusa Calisto, por quem Zeus se apaixonou, em um urso. Nem mesmo os bebês escapavam de sua fúria. Foi o caso de Dionísio, feito em pedaços ainda no ventre da mãe. Zeus, compadecido do filho, o costurou na coxa até o nascimento e o bebê ressuscitou. Hermes segue o arquetipo do malandro. Seu equivalente romano é o deus Mercúrio. Sua mãe era Maia, uma das Pleiades, filhas do titã Atlas, tendo Zeus como pai. Ele nasceu em uma caverna no Monte Silene. Hermes era frequentemente retratado como um ser inteligente e carismático, mas também um mentiroso e um ladrão. Mesmo quando era criança, ele já exibia essas características. Hermes secretamente fugiu para longe do Monte Silene e roubou algumas cabeças de gado do deus Apolo, habilmente disfarçando suas trilhas. Algumas versões dos mitos dizem que ele colocou sapatos em seus pés, enquanto outros dizem que ele fez as vacas andarem para trás. Hermes sacrificou algumas das vacas para dar aos deuses do Olimpo, a fim de ganhar sua atenção e favor. O hino homérico a Hermes acredita Hermes como inventor do fogo durante este sacrifício. Após o sacrifício, Hermes voltou para casa e encontrou uma tartaruga ao longo do caminho, que ele também usou como sacrifício. Ele usou o intestino da vaca e a casca da tartaruga para criar a primeira lira. Para quem não sabe, a lira é um instrumento de cordas conhecido pela sua vasta utilização durante a antiguidade. Fingindo ignorância para sua mãe, ele convenceu Maia que ele não era o culpado pelo roubo das vacas. Zeus interveio e forçou um acordo entre os dois deuses. Durante a discussão, Hermes começou a tocar a lira que ele havia criado. Apolo, encantado com a música, concordou em permitir que Hermes ficasse com o gado em troca do instrumento. Por isso, em algumas representações, o deus Apolo frequentemente está segurando uma lira. Quando Hermes cresceu, muitas vezes ele agiu em auxílio de outros deuses imortais. Ele acompanhou Zeus em muitas jornadas, tendo ajudado o mesmo durante sua luta com o monstro Tifão. Outra vez, Hermes salvou Ares quando o deus foi preso em um frasco. Ele também desempenhou um papel no plano de retorno de Perséfone do submundo. Entre os mortais que foram assistidos por ele estavam o rei Príamo de Troia, Enéas e Ulisses. Hermes teve casos amorosos com uma série de deusas e mulheres mortais. A deusa que ele mais amava era Afrodite, com quem teve 2 filhos, Hermafrodito e Príapo. Hermes era também o pai de Pan, o deus dos pastores e rebanhos, que era metade homem e metade bode. Hermes também exercia o papel de Psicopompo, aquele que guia os mortos para a vida após a morte, no submundo de Hades.
Hermes era um dos poucos deuses que poderia seguramente ir e vir entre o submundo e o mundo dos vivos. Ares é o deus grego da guerra, filho de Zeus e Hera, é um dos 12 deuses do Olimpo. Amante de Afrodite, a deusa do amor, Ares odiava os pais, sendo considerado perigoso pelo comportamento insaciável no campo de batalha. Está associado à agressão física e à selvageria. Ares é considerado um contraste de Atena, que em guerra priorizava a estratégia. Em geral, era acompanhado dos filhos Fotos e Demos, medo e terror, quando estava em batalha. Sua beleza física e o comportamento sedutor seriam os elementos que atraíram Afrodite, casada com Hefesto. As características o marcaram como amante de muitas mulheres amazonas, com quem teve vários filhos mortais. O envolvimento com Afrodite lhe custou o castigo de Hefesto, e Ares foi banido do Olimpo temporariamente. Sua mais importante batalha foi travada contra Hércules, após o guerreiro matar Quicnos. A fúria e a habilidade bélica não foram suficientes na luta e Ares perdeu para o semideus protegido de Atena. Participou dos combates na Guerra de Troia e pela impulsão à batalha. Foi chamado de a Maldição dos Homens, na Ilíada. Sua busca pelo combate era desproporcional à força e Ares é sempre chamado de fraco. Houve uma ocasião em que é espancado por Atena, ficando tão ferido que, segundo a Ilíada, gritava tão alto quanto 10.000 homens. Ares levou sem sucesso as queixas a Zeus, que somente emitiu instruções para que lhes curassem as feridas. Dionísio é o deus grego do vinho, das festas e um dos mais importantes deuses da mitologia grega. Além de ter os conhecimentos de preparação do vinho, ele possuía o poder de criar drogas poderosas. Dionísio é considerado também o deus grego da natureza, da fecundidade, da alegria e do teatro. A representação mais comum de Dionísio está associada ao vinho, onde muitas vezes ele aparece segurando numa mão um cálice e na outra um cacho de uva. Sua imagem é de um homem com barba e sua expressão demonstra o efeito da embriaguez. Portanto, é comum a aparência de felicidade induzida pelo álcool nas representações de Dionísio. Em algumas versões, ele aparece nu e em outras, segurando um manto feito de leão ou leopardo. Dionísio era filho de Zeus e Semele, que morreu no parto, vítima de uma armadilha de Hera. Semele levou um grande susto e explodiu quando Zeus apareceu em sua frente na forma humana. Dionísio foi salvo pelo pai, e por conta desse evento, afirmam que ele nasceu 2 vezes. Diante do esplendor de Zeus, Semele e o bebê foram despedaçados. Zeus então salvou seu coração e o costurou na coxa, onde permaneceu até o nascimento. Continuamente perseguido por Hera, Dionísio é criado por um protetor amando de Zeus. É assim que ele aprende a arte de fazer vinho. Sua figura é sempre associada a uma videira e é representada na companhia de muitas pessoas. Dionísio casou com Arídne, filha do rei Minos, que no entanto era apaixonada por Teseu. A mitologia grega aponta que a deusa Afrodite foi originada em detrimento de uma briga entre o deus Cronos e o deus Urano. Com base na versão de Hesíodo, poeta grego da antiguidade, Cronos, em um ato de fúria, cortou o órgão genital de Urano e lançou no mar. Após o órgão cair no oceano, foi formada uma espuma e dessa mistura com água salgada surgiu Afrodite. Portanto, de acordo com essa narrativa, ela nasceu a partir de uma ação violenta. Em razão desse conto, o nome Afrodite significa espuma do mar ou nascido de espuma. Existe, contudo, outra história que conta o nascimento da deusa Afrodite. É a narração de Homero, poeta da Grécia Antiga. Conforme a interpretação dele, essa divindade foi gerada pelo modo natural, ou seja, Afrodite nasceu a partir da união entre Zeus com Dione, deusa das ninfas. De acordo com a história da deusa Afrodite, ela foi casada com Hefesto. Essa relação foi fruto de uma união forçada. Com base na narrativa, ela era uma deusa muito bela, e isso despertou o interesse dos outros deuses. A disputa por Afrodite ocasionou em uma briga entre os deuses interessados por ela. Por conta da confusão formada, Zeus a obrigou a casar-se com Hefesto. Hefesto é caracterizado como um deus mal-humorado e feio. Há 2 versões também com relação à história do casamento entre Afrodite e Hefesto. A segunda corresponde a uma atitude vingativa de Hefesto com a mãe de Afrodite, chamada de Hera, a deusa da maternidade. De acordo com a narrativa, Hefesto foi lançado do Olimpo por Hera e, por conta disso, ele a prendeu em um tronco mágico. Em troca da libertação, exigiu casar-se com Afrodite.
O casamento de Afrodite com Hefesto chegou ao fim após ele saber do relacionamento extraconjugal que ela mantinha com o deus Ares. Com base nos gregos, Afrodite estava infeliz com o matrimônio arranjado e por isso buscou a companhia do amante. Em um determinado dia, quando Afrodite e Ares estavam juntos, foram flagrados pelo deus do sol chamado Hélio. Ele, por sua vez, correu para contar o ocorrido para Hefesto, que planejou vingança ao casal de amantes. Hefesto, ao flagrar Afrodite e Ares, os prenderam em uma rede. Os outros deuses observaram a ação e começaram a rir e zombar da cena. Por vergonha, Afrodite foi para Chipre e Ares fugiu para a Trácia. Da união entre Afrodite e Ares, nasceu a deusa Harmonia. Além dela, o casal também gerou Eros, o deus do erotismo, Deimos, a divindade do terror, Anteros, deus da desilusão e do amor não correspondido, Phobos, a divindade do medo, Ímeros, divindade do desejo sexual, Potus, o deus da paixão. A deusa Afrodite viveu romances com outros deuses como Hermes. Ele era um deus mensageiro e também dos poetas e comércios, além de outros tributos. Do relacionamento entre Afrodite e o deus Hermes, nasceu o filho Hermafrodito. O nome dele é a união dos nomes dos pais. Com base na mitologia, Hermafrodito nasceu com os dois sexos, masculino e feminino. Afrodite também viveu um relacionamento com Apolo, o deus da luz. Eles geraram o filho Himeneu, o deus do casamento. Além de Apolo, ela também relacionou-se com Dionísio, visto como a divindade do prazer. Eles geraram o filho Priapo, deus da fertilidade. Já da união com Poseidon, Afrodite gerou os filhos Rode e Erofile. Não apenas com os deuses, mas Afrodite relacionou-se também com homens mortais. Andonis foi um deles. Com ele gerou os filhos Golgos e Beroe. Ela também viveu uma relação com o príncipe de Troia, Anquises, e com ele gerou os filhos Enéas e Liros. Então quero saber se vocês estão prestando atenção mesmo. Qual é a quantidade total de filhos de Afrodite? Então deixa aqui embaixo nos comentários. Afrodite também possuía um cinturão mágico de grande poder sedutor, e o poder de sua paixão era irresistível. As lendas mostram frequentemente a deusa ajudando seus amantes a superar todos os obstáculos. À medida que seu culto se estendia pelas cidades gregas de Esparta, Corinto e Atenas, aumentava também o número de seus atributos, quase sempre relacionados com o erotismo e a fertilidade. Deméter é considerada a deusa da agricultura na mitologia grega. Ela era responsável por nutrir a terra. Era também considerada como a protetora do casamento, deusa da gestação e das leis sagradas. Uma das 12 divindades do Olimpo, filha de Cronos e Rhea. Com Iasion, teve um filho chamado Pluto, que morreu após ser atingido por um raio que Zeus enviou por descobrir que Deméter e Aison eram amantes. Zeus teria cegado Pluto, por ele ser tão generoso e só conceder suas riquezas às pessoas honestas, e cego ele não poderia se diferenciar. Pluto havia herdado de sua mãe a generosidade. Uma grande história muito triste em sua vida foi quando sua filha Perséfone foi raptada por Hades, que vivia nas profundezas do inferno, e lá se casaram. Mas Deméter conseguiu que sua filha passasse uma parte do tempo ao seu lado e outra com seu marido no submundo, onde se tornou a pessoa que recebia as almas. Quando Perséfone está com sua mãe, a primavera reina. Já quando volta para o submundo com seu marido, o inverno chega. Não conseguiu trazer sua filha de volta porque ela havia comido romã, e diz a lenda que quem come algum grão nas profundezas não pode mais sair de lá. Também teve um filho com Poseidon, que a desejava muito. Deméter então, em uma tentativa de tirar Poseidon de sua vida, se transformou em égua, mas ele soube de seu plano e se transformou em cavalo, e assim nasceu Arion, que era um cavalo que podia falar e era mágico. Nessa mesma época que Poseidon teve essa atitude, foi a época da fome, pois Deméter ficou muito indignada e saiu do Olimpo, então a terra ficou estéril. Deméter decidiu um dia tomar banho no rio Ladon, que era um rio que tinha o poder de apagar as mágoas. Foi assim que Deméter resolveu voltar para o Olimpo. Deméter fez muitas viagens com Dionísio, onde ela explicava e ajudava os homens a cuidar de suas terras e de suas plantações. Na maioria das vezes que era representada em estátuas ou desenhos, trazia uma foice em sua mão e na outra espigas e papoulas.
O deus Eros é o deus da paixão, do amor e do erotismo na mitologia grega. Sua principal função era unir as pessoas por meio de suas flechas mágicas. Esse deus representava o amor verdadeiro na mitologia romana e ele é chamado de Cupido. Eros é representado como um jovem alado muito belo e que carrega um arco e flecha, seus símbolos mais importantes. Também pode estar associado com a simbologia do coração flechado. Por ser uma figura muito bonita e encantadora, ele era considerado irresistível. Note que Eros também pode aparecer como uma criança alada. Há diversas versões do mito de Eros, porém a mais conhecida é aquela que foi fruto da união de Afrodite e Ares. Além dele, o casal teve mais 6 filhos: Anteros, Deimos, Phobos, Harmonia, Himeros e Fotos. Eros foi uma criança muito mimada e por isso seu aspecto era sempre muito infantil. Quando Afrodite teve seu segundo filho com Ares, Anteros, Eros começou a se tornar um homem muito belo. Ele era muito corajoso, astuto, travesso e sempre estava em busca de intrigas. Foi assim que durante muito tempo lançou suas flechas nas pessoas para que elas se apaixonassem. Companheiro constante de sua mãe, muitas vezes ele lançava suas flechas a pedido dela. A relação mais famosa de Eros é com Psique, uma princesa. Incumbido de lançar uma flecha na moça e numa criatura muito feia, ele errou e acabou se acertando. Isso porque sua mãe, Afrodite, ficou invejada com a beleza de Psique e pediu ao filho para que ela se apaixonasse por um monstro. Entretanto, seu plano não deu certo e ele se apaixonou perdidamente por Psique e com ela tiveram Edone, ou Volúpia, a deusa do prazer. Eros casou-se com ela, mas a condição era que Psique nunca visse seu rosto. No entanto, numa noite, ela viu a beleza do rosto de seu amado. Nesse momento, ele acordou e sentiu-se traído por sua mulher. A partir disso, eles cortam as relações, mas ambos ficam perdidos, e Eros resolve pedir ajuda a Zeus, para que ela se torne imortal. Assim, Psique se alimenta com ambrosia e néctar dos deuses e torna-se uma deusa imortal. Ártemis é filha de Leto e Zeus, e irmã gêmea de Apolo. Ela é muitas vezes representada com um símbolo da lua crescente acima da testa, e às vezes era identificada como Selene e Hecate, deusas ligadas à lua. Ártemis pertenceu ao grupo dos 12 deuses olímpicos e é uma deusa virgem. Sua vocação principal era vagar pelas florestas e terras não cultivadas com suas ninfas, que ajudava a caçar leões, panteras, corças e veados. E contraditoriamente à tarde, ela ajudava a proteger e cuidar de seu bem-estar, da sua segurança e reprodução. Ela estava sempre armada com arco e flechas, os quais foram feitos pelo deus Hefesto e os Ciclopes. Ártemis nasceu um dia antes de seu irmão Apolo. Sua mãe deu à luz na ilha de Ortígia. Então, quase imediatamente após seu nascimento, ela ajudou a mãe a cruzar o estreito sobre a ilha de Delos, onde então nasceu Apolo. Este foi o início de seu papel de guardiã das crianças e padroeira das mulheres no parto. Sendo uma deusa de contradições, ela era a protetora das mulheres em trabalho de parto, mas foi dito que as setas de Ártemis traziam morte súbita durante o parto. Assim como seu irmão Apolo, Ártemis era uma divindade de cura, mas também trazia e espalhava doenças como a raiva, lepra e até mesmo gota. Sendo associada à castidade, Ártemis, em uma idade precoce, em uma lenda que ela tinha 3 anos de idade, pediu a seu pai, o grande deus Zeus, para conceder-lhe a virgindade eterna. Além disso, todas suas companheiras eram virgens. Ártemis era muito protetora de sua pureza e punia gravemente qualquer homem que tentasse desonrá-la de qualquer maneira. Acteon, enquanto caçava, acidentalmente viu Ártemis e suas ninfas, que tomavam banho nuas em uma piscina isolada. Ao vê-la em toda sua beleza, despidas, Acteon parou atordoado e olhou para elas, mas quando Ártemis o viu, o transformou automaticamente em um veado. Então, irritada com desgosto, ela colocou seus próprios cães contra ele. Eles perseguiram e o mataram. Os cães pensavam que era outro veado, mas era seu mestre. O mesmo aconteceu com Órion, um gigante e um grande caçador. Existem várias lendas que contam sobre sua morte, uma delas envolvendo Ártemis. Dizem que ele tentou estuprar a deusa virgem e por isso ela o matou com seu arco e flechas. Outra diz que ela conjurou um escorpião que matou Órion e seu cão. Órion se tornou uma constelação no céu noturno e seu cachorro se tornou Sirius, a estrela do cão. No entanto, outra versão diz que foi o escorpião que o picou e foi transformado em constelação junto com Órion, formando a constelação de Escorpião.
Artemis ficou furiosa quando uma de suas ninfas, Calisto, permitiu que Zeus a seduzisse, mas o grande deus se aproximou dela e em um de seus disfarces ele veio na forma de Artemis. A ninfa jovem foi involuntariamente enganada e ela deu à luz Arcas, o antepassado de Arcades. Mas Artemis não mostrou misericórdia e transformou em um urso. Ela então atirou nele e a matou. Como Órion, ela foi enviada para os céus e se tornou a constelação da Ursa Maior. Artemis era muito possessiva. Ela mostrava sua ira para qualquer um que desobedecesse seus desejos, especialmente contra seus animais sagrados. A ira de Artemis caiu até mesmo sobre o grande herói Agamenon, quando ele matou um veado em seu bosque sagrado. Seu castigo veio quando seus navios passaram por uma calmaria, enquanto ele fazia o seu caminho para cercar Troia. Sem ventos para navegar com seus navios, lhe foi dito pelo vidente Calcas que a única maneira de Artemis trazer de volta os ventos era ele sacrificar sua filha Efigênia. Algumas versões dizem que ele sacrificou Efigênia, outras que Artemis colocou um cervo em seu lugar e levou Efigênia para a terra de Crimeia, com uma sacerdotisa, para preparar estranhos para o sacrifício a Artemis. Artemis, junto com seu irmão gêmeo Apolo, condenou à morte os filhos de Níobe. A razão é que Níobe, uma mera mortal, havia dito ao Leto, a mãe dos gêmeos divinos, que ela deu à luz a mais crianças, o que deve fazê-la superior a Leto. Apolo ficou indignado com tal insulto à sua mãe e informou a Artemis o fato. Os deuses gêmeos então caçaram os filhos de Níobe, um por um, atirando-lhes com seus arcos e flechas. Apolo matou os meninos e Artemis as meninas. Artemis era adorada na maioria das cidades gregas, mas apenas como uma divindade secundária. No entanto, para os gregos na Ásia Menor, na Turquia moderna, ela era uma divindade de destaque. Em Éfeso, uma cidade principal da Ásia Menor, um grande templo foi construído em sua honra, que se tornou uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Mas em Éfeso, era adorada principalmente como a deusa da fertilidade e foi identificada como a deusa Cibele, mãe de terras orientais. As estátuas do culto de Artemis em Éfeso diferem muito das que tem da Grécia continental. Enquanto que ela é representada como uma caçadora com seu arco e flechas, aquelas encontradas em Éfeso mostram ela no estilo oriental, com inúmeras bolas rodeadas em seu peito. Há muitas teorias sobre o que elas representam. Alguns dizem que são seios, outros que são testículos de touro e outros que são testículos de touros que foram sacrificados para ela. Qual era a verdadeira interpretação permanece incerto, mas todas representam a fertilidade. Hefesto era conhecido como deus grego do fogo e também protetor das atividades relacionadas ao metal. Era filho de Zeus e de Hera. Comenta-se que o deus do fogo teria nascido muito feio e com a aparência de anão, pois tinha problema na perna, e por esse motivo sua mãe Hera, muito envergonhada, teria jogado ao mar, mas com muita generosidade foi recolhido pela deusa Tétis, ele que produziu os raios e trovões de Zeus com seu poder do fogo e metais. Também construiu o tridente de Poseidon, as flechas de Apolo e também a armadura de Aquiles na guerra de Troia. Hefesto, ao ser cuidado por Tétis durante 9 anos, cresceu e aprendeu a trabalhar com metal e a fazer joias também. Um dia sua mãe Hera viu uma de suas joias. Gostando muito, quis saber quem as fazia. Foi quando soube que era seu filho rejeitado e o quis então de volta ao Olimpo. Porém, Hefesto recusou o convite de sua mãe, mas Hera não desistiu da volta de seu filho e pediu para que Dionísio o convencesse a voltar. Dionísio só conseguiu isso após embriagá-lo com vinho e com uma mula, ajudando ele a carregar Hefesto de volta ao Olimpo. Um tempo antes de voltar para o Olimpo, Hefesto se vingou de sua mãe, construiu um lindo trono de ouro e mandou entregá-lo. Sua mãe era muito contente, sentou-se no trono, mas nele havia fios transparentes que seguraram Hera no trono e ninguém conseguia tirá-la. Até que Hefesto soltou sua mãe e disse que voltaria ao Olimpo apenas se sua mãe lhe desse a mão da mulher mais bela. No Olimpo, Hefesto continuou suas criativas obras e mesmo com as críticas e risadas irônicas por causa de suas pernas, conseguiu a atenção de todos os deuses pelo fato de sua grande sabedoria e criatividade. Foi então que Hera, para reparar seus danos, lhe deu a mão de Afrodite. Hefesto casou-se com Afrodite. No entanto, apesar da beleza de Afrodite ser muito grande, seu caráter não era. Afrodite sempre manteve um caso com o deus Ares, mas Hefesto tomou conhecimento da traição e preparou uma armadilha para os dois. Hefesto saiu de casa e Afrodite se encontrou com Ares em sua residência, e na cama Hefesto tinha colocado uma rede com fios transparentes,
Foi então que os dois deitaram e ficaram amarrados na frente de todos os deuses, passando humilhação. Logo depois de sua separação, casou com Caris, que era a deusa da graça e primavera. Foi quando Hefesto teve paz, e ele não teve nenhum filho. Sendo a deusa da lareira e da família, ela também presidia o cozimento do pão e a preparação das refeições domésticas. Hestia também era a deusa da chama, de sacrifício e recebia sempre uma parte de todos os sacrifícios feitos aos deuses. Era acostumada a ser representada como uma mulher jovem, com uma larga túnica e um véu sobre a cabeça e sobre os ombros. Havia imagem dela nas principais cidades gregas, mas sua figura severa e simples não servia como fonte de inspiração para os artistas. Filha de Cronos e Rhea, Hestia foi a primogênita do casal, e assim foi a primeira criança a ser devorada pelo pai. Mais tarde, Zeus forçou o Titã a vomitar Hestia e seus irmãos. À medida que ela foi a primeira a ser engolida, ela também foi a última a ser vomitada, e assim foi nomeada como sendo, entre aspas, a mais velha e a mais jovem, dos 6 Crônidas. Ela também participou da Titanomaquia, onde auxiliou no combate contra os titãs. Uma vez que os Crônidas venceram, ela também se tornou uma deusa olímpica. Hestia era considerada uma das divindades mais bondosas, modestas e gentis dentre os demais olimpianos. Prova disso é que não se envolvia em guerras ou qualquer outro tipo de conflito. Ela inclusive cedeu seu lugar entre os deuses olímpicos para Dionísio, a fim de evitar intrigas, e em gratidão a este gesto, Zeus lhe entregou as chaves do Palácio do Olimpo, tornando-a protetora do lar dos deuses. Ela era constantemente cortejada por Poseidon e Apolo, mas não estava disposta a se casar e pediu a Zeus para interferir, pois queria manter-se virgem eternamente. Zeus então lhe concedeu a honra de ser venerada em todos os lares, ser incluída em todos os sacrifícios e permanecer em paz, em seu palácio cercada do respeito de deuses e mortais. Não existem muitos mitos envolvendo sua figura. Sabe-se que ela foi a responsável pela criação do conceito de santuário para proteger a todos que precisam, e isso se tornou algo sagrado para todos os seus seguidores. Ao contrário dos outros deuses olímpicos, Hestia não tinha uma cidade sagrada específica, porém todas as cidades tinham um altar consagrado a ela. Hestia era adoradora como protetora das cidades e das colônias, e quando os gregos fundavam cidades fora da Grécia, levavam parte do fogo da lareira como símbolo da ligação com a terra materna, e com ele acendiam a lareira onde seria instalado o poder político da nova cidade. Em Roma, Hestia era cultuada como Vesta, e o fogo sagrado era o símbolo da perenidade do império. Suas sacerdotisas eram chamadas Vestais, faziam voto de castidade e deveriam servir a deusa durante 30 anos. Lá, a deusa era cultuada por um sacerdote principal, além das Vestais. Então, galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Um abraço, fui!